Professora Vera Marques, que está conosco no Protagonistas Sem Fronteiras, só deixar a gravação aqui iniciar, foi uma indicação da professora Helena. A professora Helena, que é nossa parceira, a gente está construindo, né, essa parceria com o NEAB UDESC, e é uma parceria muito interessante, porque ao longo da minha caminhada no mestrado, estudando educomunicação, a gente aprende que não se faz um programa sozinho. E aí a gente está formando um novo ecossistema, né, do comunicativo com o NEAB UDESC, com o NEAB UNESC, como os nossos quilombos dentro das universidades. Então eu agradeço a professora Helena, agora sim, dando início oficialmente com a nossa gravação, agradeço a professora Helena por nos dar essa indicação tão importante aqui para o Sul e para toda Santa Catarina, que é a Vera. A Vera, gente, ela é doutora em educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, com intercâmbio na Universidade de Lisboa, Portugal. Mestrado, ela tem mestrado em Educação e Cultura, especialização em Educação Sexual, graduação em Pedagogia com habilitação orientação em Orientação Educacional, também pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela é diretora-geral eleita do Centro de Educação à Distância, o SEAD da UDESC. Essa gestão vai de 2021 a 2025. Ela é professora adjunta no Centro de Educação à Distância, na Universidade do Estado de Santa Catarina, atua nos cursos de licenciatura, pós-graduação, em educação inclusiva, com ênfase nos direitos humanos universais. Ela foi subcoordenadora do mestrado profissional em educação inclusiva, onde é docente na linha de pesquisa práticas e processos formativos de educadores para a educação inclusiva. Também é coordenadora do projeto Web Educação Sexual Brasil-Portugal, no âmbito da UDESC. Líder do grupo de extensão, pesquisa e ensino, direitos humanos, cidadania e diversidade, também da UDESC. Membro fundadora do Laboratório de Direitos Humanos, o LabDH, e do Laboratório Educação e Sexualidade. Também é pesquisadora associada do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC. Membro fundadora do NER, UDESC, Núcleo Extensionista Rondon. Atuou na direção de extensão, chefia de departamento de pedagogia à distância e possui experiência na área de educação com ênfase em sexualidade e direitos humanos, atuando nas temáticas educação sexual, sexualidade humana, gênero, diversidade sexual, violência sexual e de gênero e interseccionalidade. Ai, eu amo, eu adoro ler esses currículos. É tanto orgulho, sabe? Porque eu repito em cada programa e eu acho que vou repetir sempre, porque cada uma dessas conquistas tem uma história. Né? Para nós, mulheres negras, cada uma dessas etapas vencidas são carregadas de muita ancestralidade, de muita luta, de muita conquista, de derrubar barreiras, né, Vera? E aí eu deixo agora esse espaço para que eu falei do teu currículo, agora eu deixo esse espaço para você se apresentar para os nossos ouvintes e também para quem vai nos assistir posteriormente no YouTube. Exatamente, Cíntia. Muito obrigada, Cíntia, pelo convite. Acho que o dia é bastante apropriado, me deixa imensamente alegre, intensamente alegre o convite no dia de hoje, um dia marcado de uma importância muito grande para nós, né? E você lendo o currículo, eu fiquei pensando exatamente nisso, no que significa cada uma dessas conquistas, no que significa cada um desses espaços onde estive inserida, onde estou inserida, o que significa isso para uma mulher e para uma mulher negra numa sociedade que é machista, misógina, racista, né? Com muita frequência a gente
participa de eventos que, quando se lê o currículo do palestrante ou da palestrante, as pessoas dizem: ah, não era necessário falar de tudo isso, fico até meio constrangido, meio constrangida. E aí, quando você lia, eu falei assim: é necessário sim, precisamos dizer para todos e todas nessa sociedade ainda carregada de um racismo estrutural, de que nós somos capazes, sim, de que esse é nosso lugar também, né? Porque se nós não dissermos isso o tempo todo e todo o tempo, nós ficaremos subjugados ao lugar que nos destina a sociedade branca racista, né? Então, a importância desse currículo, e hoje sendo lido por você com essa potência, com essa belezura de pessoa, ele me pareceu muito mais bonito, ele me pareceu muito mais importante. Muito obrigada, Cíntia. Eu costumo sempre falar, Vera, que nós não temos que nos envergonhar das nossas conquistas, porque elas impulsionam outras mulheres e, querendo ou não, a gente se torna referência, e isso é muito positivo, né? O nosso programa, eu sempre digo, ele é acompanhado por muitas jovens mulheres, muitos jovens, e que não tínhamos essas referências, ou as nossas referências muitas vezes ficam lá fechadinhas, né? Ou no muro da escola, ou no muro da universidade, e o programa está aqui para isso, para a gente romper as fronteiras e chegar nas camadas mais populares, chegar para fora do Brasil, como já aconteceu. Nós temos uma boa audiência também, né, no estrangeiro, porque a internet nos oportunizou isso, e nós temos que aproveitar essas oportunidades, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Vera, quando a Helena indicou você, e aí ela colocou Cíntia, ela é a nossa diretora-geral eleita. Diretora-geral, né, eleita da Universidade do Estado de Santa Catarina, do Centro de Educação à Distância. E a primeira pergunta que eu faço, e que pode parecer óbvia, mas é muito importante a gente tratar disso, é como foram as barreiras para chegar nesse posto? Porque a gente sabe que hoje os cargos de chefia, mesmo eleitos, são majoritariamente ocupados por não negros e principalmente por homens. Como é para uma mulher negra estar à frente do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina? Então, Cíntia, as barreiras, elas vêm velada nesse processo de racismo estrutural, de racismo institucional, né? E uma instituição do porte da UDESC, as pessoas tomam algum cuidado com seus posicionamentos, enfim, com o que dizem, com o que fazem, né? Para responder a sua pergunta, eu preciso dizer que eu construí uma história na UDESC, né? Como mulher negra, eu tenho construído uma história na UDESC desde a época em que fui aluna, porque eu sou egressa dessa universidade. A minha formação inicial, né, na licenciatura, em pedagogia, não licenciatura, mas em orientação educacional, a minha especialização em mestrado eu realizei na UDESC, no mesmo centro em que fiz a minha graduação. E desde essa época, eu venho construindo uma história onde eu me posiciono e conquisto algum respeito nessa instituição, né? Então, quando eu me efetivo na UDESC, eu já venho com essa bagagem construída como acadêmica, de respeito. É óbvio, não vou ser hipócrita de dizer que não encontrei nesse processo seletivo aí barreiras, encontrei, né? Encontrei, vivo, vivo ainda momentos a partir destas barreiras,
né? Mas tenho tido um acolhimento muito bacana por parte dos pares. Por exemplo, nós temos, com o advento aí das tecnologias das redes sociais, especialmente, né? A gente se organiza de todas as formas para se comunicar com mais rapidez e fluidez. Nós temos um grupo de WhatsApp das direções gerais, onde estão dos 12 centros da UDESC, onde estão diretores e diretoras, e um colega diretor, assim que eu entrei, ele fez a seguinte observação, né? Porque a entrada não foi fácil, teve recurso, enfim, as pessoas apelaram para que eu não entrasse, enfim, toda a ordem e sorte de manifestação que você possa imaginar, né? E passado isso, a partir da minha posse, quando eu entro nesse grupo de WhatsApp, um dos colegas diretores falou: professora Vera, eu espero que a sua entrada como gestora máxima de uma unidade de ensino da UDESC sirva pelo menos para que a gente mexa com o racismo dessa instituição, né? E essa foi uma fala muito importante, porque de alguém que faz avaliação do que a instituição né? Embora veladamente, pessoas reconhecem isso, né? Então, mas é uma luta cada dia, é uma luta cada dia, né? E o racismo ele vem disfarçado de diferentes posicionamentos, né? Porque a partir do racismo estrutural e institucional, pessoas criticam ações, porque uma coisa que não é dito, né? Quando você assume um cargo, usando o meu próprio exemplo, né? Eu sou uma professora, eu fiz concurso para ser professora numa determinada área, né? E essa área eu domino muito bem. Para essa área, e o que eu não domino, eu sei por onde caminhar para buscar as informações. Agora, quando você se disponibiliza, assumir também, para além do ensino, a pesquisa e extensão, que são as diretrizes da nossa inserção no ensino superior, numa universidade pública, quando você se disponibiliza a assumir a gestão que vem nesse bojo, não significa que você tem um curso de administração, quem tem, ótimo, você sai muito melhor, mas quem não tem, vai ter que aprender, né? E eu já estive em outros cargos de gestão, como chefia de departamento, por exemplo, que você atua por 2 anos, e quando eu aprendi enfim, o rito, o protocolo das atividades, eu estava saindo, se passaram os 2 anos, né? Então, assim, o racismo e a misoginia das pessoas, de algumas pessoas, se revelam também em falas e atitudes que questionam essa prática. É como se, ao você tivesse se disponibilizado a assumir um cargo de gestão, você tivesse que saber de tudo. E não sabemos. Aliás, graças a Deus, não sabemos tudo o tempo todo, por isso a humanidade é dinâmica, por isso o conhecimento é dinâmico, é porque a gente está o tempo todo buscando esse conhecimento, buscando, e isso nos desafia, né? Então, mas eu tenho isso muito tranquilo comigo, eu lido com isso muito bem, porque eu não tenho dúvidas de que a cada dia eu estou aprendendo, a cada desafio que aparece eu tenho que aprender, a cada decisão a ser tomada, seja ela colegiada ou individual como gestora, porque como gestora tem decisões que são tomadas de forma colegiada, mas tem decisões que são meramente administrativas e que a gestora tem que assumir essa tomada de decisão sem medo de ser questionada, porque afinal de contas ela está ali para isso também, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida
de que os olhares, muitos, não todos, né, mas que muitos dos olhares que são lançados para essa gestora, especialmente para essa gestora mulher negra, estão também eivados de algum racismo, de algum machismo, no sentido de dizer, olha, mas será que ela tem competência para estar ali? Será que esse é mesmo o lugar dela? E eu digo, e eu respondo a essas pessoas, este é também o meu lugar. E eu tenho também competência para estar nesse lugar, porque o que eu não sei eu vou aprender. O que outra pessoa sabe e pode contribuir, eu não tenho o menor pudor de perguntar, de buscar, né? Porque é assim que todos fazem. Porque nós somos olhados de outra forma, justamente por conta disso que eu acabo de mencionar, né? Tem aí o elemento do racismo, do machismo, que perpassa as práticas e o imaginário de algumas pessoas ainda, infelizmente, no século XXI. E o que eu acho mais, me desculpe aí me estender, Cíntia, Pode mas ficar à vontade, aquilo que eu falei, é o nosso bate-papo. o que eu acho mais complicado nesse processo todo é que as pessoas acham, não conseguem perceber que elas estão sendo, sim, machistas, racistas, porque isso está impregnado na cultura, na nossa cultura social, né? A naturalização do racismo é uma das principais lutas, né? Um dos nossos principais enfrentamentos. Porque se você não se identifica como racista, você não vai combatê-lo. E quando isso é visto de forma natural, ele perpetua. Porque se ele Exatamente. não existe, né, eu vou continuar reproduzindo essas situações. É, durante um tempo, Vera, a educação à distância, ou talvez ainda sofra, né, algum tipo de discriminação com relação ao ensino presencial. Só que a pandemia chegou sem avisar, e de um dia para o outro nós tivemos que nos adaptar. Então, existe muita confusão ainda entre o ensino remoto, que a gente teve que se preparar de um dia para o outro na pandemia, e a educação à distância. E quando eu falo que a educação à distância é discriminada, é que muitas vezes se entende como um ensino menos qualificado, menos exigente. Então, eu queria que você conversasse um pouco com os nossos ouvintes sobre a importância da educação à distância e como é que se faz a educação à distância na UDESC. Então, Cintia, essa pergunta ela é muito importante para nós que estamos num centro de educação à distância, numa universidade pública do porte da UDESC, como eu já mencionei. Tá? Sim, hoje já bem menos, mas sim, sofremos sim muito preconceito também em relação na própria universidade. A universidade também, até o advento da pandemia, também tinha uma resistência, e ainda temos alguma resistência, não tenho dúvidas disso, né? Mas a resistência ela era bem maior em relação à modalidade à distância. Né? Mas antes disso, eu costumo fazer a seguinte reflexão. Nós tivemos aí, com o advento da educação à distância, um desserviço da parte de algumas instituições que eu costumo chamar aí, numa linguagem mais grosseira, de caça-níqueis. Né? Quando surge a possibilidade da educação à distância, a gente teve pessoas que oportunistamente viram aí a possibilidade de ganhar muito dinheiro de uma forma irresponsável até. E essas instituições, elas nos prestaram um desserviço, fizeram uma contrapropaganda do potencial que a modalidade à distância pode significar, né? Possa ser. Por exemplo, nós na UDESC, a nossa perspectiva é de interiorização com a educação à distância.
nós vamos para os municípios do interior, onde muitas pessoas provavelmente jamais teriam condições de fazer um curso de licenciatura, que é o nosso carro-chefe aí na modalidade à distância, o curso de pedagogia à distância. Hoje nós já temos mais 3 cursos, né? Mas, pensando na pedagogia, na modalidade à distância e com licenciatura em pedagogia, a gente consegue, ao interiorizar, incluir essas pessoas, né? E temos tido, relatos muito bacanas nesse sentido. Temos encontrado, hoje, em diferentes municípios no interior, pessoas que estão em cargos de gestão, como secretaria de educação, como secretarias de administração, enfim, outros espaços necessários nesses municípios e que fizeram a sua formação conosco por meio da pedagogia à distância, né? E isso é o que nos fortalece, isso é o que nos permite seguir em frente, porque percebemos que conseguimos cumprir, dar conta da nossa função social, que é chegar nessa pessoa que está lá no interior e que provavelmente não faria um curso de ensino superior na sua trajetória aí de vida, né? Isso é o que é o nosso, eu diria que é o que nos ancora, é o que nos dá suporte e que nos fortalece. E como fazemos educação à distância, então, na UDESC, né? O Centro de Educação à Distância na UDESC, ele preza, assim como todos os cursos, pela qualidade e pela seriedade, né, dos cursos que oferece, e, portanto, foge desse padrão aí de algumas instituições oportunistas, como eu já citei, levando o conteúdo que é necessário para a formação, procurando fazer essa aproximação, esse acompanhamento com os estudantes de forma precisa, né? Nós temos os nossos cursos, eles não são totalmente online, né? Nós temos atividades, encontros presenciais, fisicamente, a presencialidade também a partir das atividades online, né, sincronamente, e isso tem sido um diferencial que na avaliação pelo estado afora dos cursos da UDESC, né? Tanto que temos uma procura muito alta de parte desses municípios, dos 295 municípios catarinenses, nós temos uma procura muito alta por cursos na modalidade à distância da UDESC, para além da excelente avaliação que esses municípios fazem, né? E a gente percebe isso muito quando do estágio supervisionado, né? Quando a gente vai na Secretaria de Educação fazer as tratativas para o estágio supervisionado, as secretarias já dizem, olha, para o UDESC a gente sempre está aberto, porque sabemos que há uma seriedade no curso, enquanto que a gente já teve outras experiências onde deixam os alunos aqui sem acompanhamento, com toda sorte de problema que se possa ter, né? Então, o que nos diferencia dos cursos presenciais é exatamente a modalidade que os cursos têm e que proporciona maior acesso de parte das pessoas. Tem uma pergunta, Cíntia, que ela é bastante recorrente e que eu gosto de responder, principalmente quando a gente está nos encontros presenciais, né? Alguns alunos perguntam, enfim, os estudantes e mesmo a comunidade traz, mas e o diploma? Como é que é o diploma de quem se forma num curso à distância? Eu uso o exemplo da pedagogia, porque como pedagoga que sou, eu sempre digo, olha, a diferença do diploma de vocês para o meu diploma como pedagoga é somente o de quem assinou.
O reitor que assinou o meu diploma como pedagoga lá algumas décadas atrás, não é o mesmo reitor que assina o diploma de vocês, porque o papel é o mesmo, o layout do diploma Uhum. é o mesmo, e pronto, e lá está, fulano de tal, licenciado em pedagogia, ponto. Pedagogia é pedagogia. A modalidade que é ofertada não difere, não dá privilégios ou diminui privilégios para quem fez o curso, seja presencialmente, seja na modalidade à distância. Né? Então, a gente tem muito orgulho do trabalho que faz e o faz com muito amor e responsabilidade. Com certeza. Quero mandar um abraço para a Soeli, ela que está nos acompanhando lá pelo grupo Kizomba do Conhecimento. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda aí e gratidão pela audiência, por estar acompanhando, né, o nosso programa nesse dia que é tão importante. Vera. Professora Sueli, a nossa querida professora Chica. Beijão, Chica. Show, né? Eu gosto muito porque a gente entra na casa das pessoas e trazer esse conteúdo, né, sobre educação à distância, tendo você à frente, né, de uma universidade que é pública, uma universidade que é nossa, mas que muitas vezes a falta de informação não faz com que os nossos estudantes negros e negras acessem, né, esse ensino de qualidade. E com esse gancho, eu já trago mais uma proposta aqui para a nossa conversa, que é a educação à distância e negritude. Como é que você vê a negritude no acesso à educação à distância? Ainda é muito reduzido? Se a gente, não gosto de comparar, mas existe mais alunos na educação à distância que são negros do que no presencial? Como é que tá o nosso acesso, né, enquanto negros e negras, na Universidade do Estado de Santa Catarina, especificamente no EAD? Então, Cíntia, se nós formos fazer um comparativo, você disse que não gosta de comparar, mas tem É momentos que a quase gente não pode impossível. fugir. Tem É. momentos que a gente não pode fugir do comparativo. Né? O acesso de negros e negras na UDESC como um todo ainda é baixo, ainda é bastante baixo. Né? E na educação à distância não é diferente. Não é diferente. Né? Nós temos aí uma resolução que regula o sistema de cotas na UDESC aí dos idos de 2009, que estamos agora em discussão com uma comissão de ações afirmativas, discutindo essa resolução, aí pensando na ampliação das ações afirmativas na UDESC, mas com toda certeza, na UDESC, em geral, o acesso de negros e negras ainda é baixo. Né? Temos alguns problemas, como a tentativa de burlar o sistema de cotas por parte de pessoas, algumas intencionalmente, outras nem tanto, né? Mas é bastante baixo, sim. Na educação à distância não é diferente, e me ocorre que talvez isso seja por conta das características do próprio Estado, né? E isso que você trazia há pouco, que muitas vezes as pessoas, de uma forma em geral, e aí a comunidade, a população negra também, ou ainda mais, de repente acham que essa instituição não é para eles, não é para nós negros. Né? E aí você tem toda a razão quando diz que uma professora negra, como o meu caso, se posicionar de forma afirmativa na instituição passa a ser uma referência, não tenho dúvidas disso. E só por isso também estou aqui. Só por isso também estou onde estou hoje, né? Porque nós temos que mostrar que
este é nosso lugar e que nós podemos estar aqui. Mas ainda temos, né, voltando à sua pergunta, ainda temos um trabalho bastante árduo pela frente, no sentido de mobilizar a população negra para que entendam que essa universidade é também desta população, é também de todos nós, negros e negras, né? E que temos que vir para essa universidade, sim. Nossa, não tenha dúvida disso. Eu trago essa questão porque quando eu fiz o meu vestibular há 20 anos atrás, né, não tinha para gente essa perspectiva de ir para uma universidade pública, né? Por conta era o custo, o deslocamento. Então, hoje ainda não é uma referência. Eu falo isso porque eu trabalho numa escola de ensino médio, só com o ensino médio. E ainda não é uma referência, assim, quando a gente faz o questionamento, à universidade pública, por conta desse autoentendimento de que não, esse espaço, infelizmente, não é para o estudante da escola pública e menos ainda para o estudante negro, né? Quero registrar aqui a participação do professor Alexander, da Unesc, né, da Universidade aqui do Extremo Sul. Ele diz: bom dia, protagonistas sem fronteiras, aqui ligadinho, acompanhando essa bela entrevista com a professora Vera. Gratidão, Alex. Pode ficar à vontade também, se quiser fazer algum questionamento. A nossa pauta aqui é aberta, né? Ela é coletiva. Pode falar, professora? Então, um abraço ao professor Alexander. Nos conhecemos aí num evento em parceria, o DESC e o UNESC. É muito bom essas parcerias que também nos fortalecem, né? Mas ainda em relação à questão que nós falávamos anteriormente, das escolas públicas, enfim, é uma proposta nossa, Cíntia, fazer um movimento junto às escolas, especialmente de ensino médio, mostrando ao DESC, especialmente o Centro de Educação à Distância, pelo interior do estado, né? Então, nós temos aí no nosso planejamento a proposta de visitar todas as escolas de ensino médio, onde temos polo de apoio presencial nos diferentes municípios de Santa Catarina, fazendo com que esses alunos e alunas do ensino médio conheçam e entendam a UDESC como um espaço seu. E é óbvio que o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, está implicado nessa proposta, porque temos que, ao mesmo tempo, então, fazer esse movimento de protagonismo negro, né? Que negros e negras destes municípios entendam também que a UDESC é um espaço que ele deve e pode acessar, né? A minha escola é um polo, né? É um polo da UDESC. A gente fica, eu fico feliz com essa informação, porque nós sentimos essa necessidade de aproximação, Exatamente. né? Essa é a Porque assim, nós somos uma escola pública, a UDESC também é uma universidade pública, estamos ocupando praticamente o mesmo espaço, só falta esse link, né? Esse elo entre a educação básica e a universidade. Exatamente. Isso nós vamos efetivar. É uma proposta que a gente vai efetivar, já organizando o cronograma para início de 2022, já de forma queremos acreditar, né, que tudo continue no ritmo que está caminhando aí em relação à pandemia, então de forma já um tanto mais segura, né? Vera, me diz uma coisa, Vera, porque eu tenho um entendimento que o papel da gestão na educação antirracista, é um fator fundamental, ela é impulsionador. Hoje a gente ainda convive com um pequeno número de professores, geralmente professores negros e negras, vinculados a algum movimento, né, com alguma ação social que envolva a questão antirracista, tocando essas demandas no espaço escolar. Na universidade, isso também é uma realidade ou o fato de hoje a gente ter os NEABs, essas portas estão se abrindo com mais facilidade? Porque geralmente a referência é o professor negro dentro da educação básica.
Como é isso na universidade, falando mais exatamente da sua realidade? Então, Cíntia, falo da UDESC, né? Não é diferente das escolas do ensino médio. Tanto que é um exemplo disso, quando nós temos, embora agora já estejamos mexendo nisso, né? Mas eu lembro que quando eu me efetivei na UDESC há 12 anos atrás, e isso veio ao longo do tempo, modificando de uns 2, 3 anos para cá, sempre que tinha uma denúncia em relação à entrada de um estudante pelo sistema de cotas e que não correspondia, sempre se procurava professores e professoras negros, técnicos negros, para formar a banca de verificação, né? E a leitura que nós fazíamos era a seguinte: bom, esses problemas de negros, os negros que resolvam, né? Fomos questionando isso ao longo do tempo. Hoje isso já altera um pouco, mas ainda há uma grande dificuldade na instituição, justamente por conta do que nós falávamos no início, da naturalização de práticas aí no contexto do racismo estrutural, que fazem com que as pessoas não percebam que são racistas, fazem com que as pessoas não se reconheçam racistas, né? Porque quando um grupo nos diz que quem tem que compor uma banca de verificação de denúncia pela entrada equivocada no sistema de cotas são pessoas profissionais negros e negras de uma instituição, isso revela o racismo estrutural e institucional. No entanto, no imaginário dos nossos pares, isso não é racismo estrutural e institucional. Isso é só uma forma de resolver de forma mais célere, com mais qualidade, ser mais pontual, já que nós entendemos do que se trata, né? Então, a gente tem que começar a mexer com isso, né? E a gestão é fundamental nesse A processo, né? gestão é fundamental nesse processo, com toda certeza, né? Com toda certeza, porque e a partir de pequenos gestos, né? De chamar atenção. E olha que é um tanto complicado às vezes para a gente, né? Como conversar com um colega acerca da linguagem utilizada, né? Das piadas, das brincadeiras, né? Eu tomo cuidado, mas na medida do possível eu me posiciono e você ganha olhares atravessados, você ganha colegas que se afastam de você por conta disso, porque você vira a politicamente correta chata. É essa denominação que nos dão, né? Então, é uma luta grande ainda. Sabemos que o percurso ainda é intenso, é denso nesse sentido, mas que não podemos fugir dele. E a gestão é importante, né? Hoje, por exemplo, em relação ao Centro de Educação à Distância, essa proposta de ir aos municípios e o acesso às escolas de ensino médio é também numa proposta de ação afirmativa, né? De mostrar. Então, você tem que perceber quais são as brechas e por onde você pode se inserir para ir mexendo na estrutura desse imaginário que foi construído socialmente, né? E quem sabe daqui a alguns anos nós tenhamos aqui no programa outras pessoas dizendo: olha que bacana, lá em 2020, né, com o trabalho daquelas pessoas, hoje a gente pode viver de uma outra forma, perceber a sociedade se posicionando de uma outra forma. Tomara, trabalhamos para isso. E vamos chegar lá, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente acreditar. Exatamente.
acreditar e permanecer na luta, né? Firme. Exato. Na leitura do seu currículo e quando eu organizei o programa de hoje, eu vi que você tem uma vasta experiência na questão da sexualidade, na questão da discussão de diversidade, de gênero, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dos trabalhos que você desenvolve, né? Claro que sempre fazendo o nosso recorte, a nossa interseccionalidade sobre a questão racial, mas que, além da Vera gestora, né, nós temos uma Vera pesquisadora e que desenvolve, nossa, projetos excelentes voltados para essa questão. Eu, em particular, já fiquei curiosíssima sobre o websexualidade. Porque é bem a minha praia na questão da comunicação digital. Mas gostaria que você contasse um pouquinho agora para nós dessa sua trajetória, desses trabalhos que você desenvolve, que mostram, né, um pouco mais de quem é a Vera. Então, Cíntia, essa decisão, essa tomada de decisão se deu lá já na graduação, né? Era uma época onde a militância em relação às questões étnicas, enfim, né, as discussões raciais fervilhavam, né? E eu encontrei eu já era professora na educação básica no município de Florianópolis, e nesse contexto eu encontrei então um outro tema latente, tanto quanto as questões étnico-racial, né? Que foi a questão da sexualidade, e me deparo com essa temática a partir de vivências trazidas pelas crianças com as quais eu trabalhava, não muito bacanas, que é a violência sexual, né? Quando eu tive, por exemplo, uma aluna que relatou, uma aluna, uma criança de 9 anos, né, uma pré-adolescente, que relata em sala de aula que o vizinho, que era um senhor bacana, que cuidava das crianças todas na rua, e os pais e mães saíam para trabalhar despreocupados, porque o vizinho olhava todas as crianças, mas que esse vizinho que era cuidadoso, na verdade, ele burilava todas as crianças, meninos e meninas. E vou dizer burilava, né? Para, na sequência, dizer violentava, porque a violência sexual ela não pressupõe somente da consumação do ato, né? Mas de toda a ordem de ações, né? Passar a mão, olhar, né? Que aí é o voyeurismo, enfim. E isso me incomodou muito. Eu estava bastante envolvida com a temática sexualidade por conta do curso de pedagogia, que a gente encontrou aí a possibilidade das discussões numa disciplina que era optativa, e que eu brinco que era optativa numa espécie de optatória, aí numa jogadinha com optativo e obrigatório, porque todos e todas as acadêmicas iam fazer essa disciplina optativa por alguma curiosidade, né? E aí a gente se deparava ali com problematizações, com questões epistemológicas, sociológicas, filosóficas da sexualidade, tanto que na sequência, assim que eu terminei a graduação, eu tive a felicidade de ser acadêmica da segunda turma do curso de especialização em educação sexual, também ofertado à época pela UDESC, e que foi a base para todo o meu trabalho e minha militância na área, né? Então, me envolvi, e a partir do momento que você desvela, você tira o que vela o seu olhar por meio do conhecimento, então eu entendi de que forma mulheres e crianças foram e são subjugadas a partir da sexualidade, a partir das relações de gênero, a partir das questões de gênero. E aí eu falei, é por aqui que eu quero ficar.
é por aqui que eu quero ficar, embora tivesse o apelo também das discussões étnicas, mas na época a gente ainda não falava de interseccionalidades, né? Não se tinha esse conceito ainda interseccionando as nossas práticas, né? Então, eu fiz a opção de ir pelo viés dos estudos da sexualidade, e a importância da problematização dessa temática na formação inicial e continuada, especialmente de professores e professoras, né? Porque, assim como aquela aluna, aquela criança lá de 9 anos, relata em sala de aula uma situação, as crianças na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, né, crianças, jovens e adolescentes, fazem relatos que muitas vezes nós não conseguimos perceber na escola porque não estamos preparados para enxergar, para ouvir, né? Essas questões vêm, mas nem sempre nós estamos preparados. Então, eu fiz todo o meu investimento formativo por aí, especialização, mestrado e doutorado, sempre discutindo as questões da sexualidade. Nossa, é uma trajetória importante, né? Num Trajetória tema, importante que eu me orgulho muito, e que sempre que necessário, sempre que possível, estou compartilhando com as pessoas todas, porque é a importância da temática, né? e é carente, né? Nós somos carentes dessa Exatamente. discussão. Porque é uma construção histórica, né, Cíntia, que relega. Bom, hoje nós temos, não dá para deixar de falar, né? Tem coisas que não dá para deixar de falar. Nós temos parlamentar na Assembleia Legislativa que é contra e que faz todo tipo de ação, né, e de inserção contra essas discussões, porque aí eu lembro de um sociólogo italiano que estudamos e ainda utilizamos, de 1900, o texto dele de 1985, Marcelo Bernardi, em que ele diz que a repressão social, filosófica, econômica e sexual são tristes irmãs gêmeas que nascem do mesmo tronco. E que tronco é esse? É o do controle, né? Quem são os seres que serão controlados, né? Então, na história da sexualidade humana, a gente percebe que essa construção aí nas relações de gênero, de quem se posiciona como superior e de quem é subjugado, passa pelas relações de gênero, né? E nós não estamos e sou feminista sim, né? Sou feminista sim, mas nós não somos feministas para subjugar e sobrepor os homens. Nós somos Uhum. feministas pensando numa sociedade melhor e queremos que os homens estejam conosco, sim. Não é uma Né? competição, Não né? é uma competição. A proposta não é só fazer uma transposição de lugares, ou como a gente ouve, e aí falo isso aqui porque eu sei que você pode contribuir com a desconstrução disso. A gente, em muitos setores da mídia, a gente tem um desserviço nesse sentido. Quando as pessoas dizem as mulheres estão tomando o lugar dos homens na sociedade, as mulheres não estão tomando o lugar de ninguém, as mulheres estão buscando o seu lugar que é de direito desde sempre, e que foram impedidas de chegar. E ao chegar nessas posições, as mulheres não querem e não precisam competir com os homens. Nós queremos essa parceria para uma sociedade melhor, né? Que as nossas crianças venham com um novo paradigma social aí, considerando as relações e interações de gênero, né? E não é uma competição. Né? Então, o meu percurso é nesse sentido, é nessa busca. E aí, quando já professora efetiva na UDESC, então a gente se depara com as questões da interseccionalidade que vem complementar, né? Então, é o momento em que a gente junta tudo o que foi aí numa herança positivista,
foi separado em caixinhas, porque quando a gente fala de gênero, de etnia, enfim, da pluralidade humana, tudo se intersecciona, porque, afinal de contas, é o que é inerente ao ser humano. Não dá para separar, né? Historicamente, foi separado porque era conveniente, né? Agora também é nosso desafio mostrar que isso não é separado, que É nós impossível, somos né? o que somos, exatamente. Nós somos o que somos, porque vem tudo junto, né? O que nós temos que perceber é que nessa pluralidade, né, a luta de uma mulher negra é diferente da luta de uma mulher branca, mesmo que ambas sejam pobres ou que ambas sejam ricas. A luta é diferente porque nós temos um marcador, para além do marcador de gênero, nós temos também o marcador étnico. Realmente, Vera, a interseccionalidade, ela precisa ser... Essa sim precisa ser naturalizada, né? Eu sou mulher, eu sou negra, né, tem um tom de pele escuro, então não tem como dizer que a minha luta é igual, né, de uma mulher branca, ou mesmo, né, e aí acho que é importante a gente fazer essa discussão também, ou mesmo entre nós negras, né, temos também as nossas interseccionalidades, porque a luta de uma mulher negra de pele escura é diferente daquela mulher negra que tem a pele clara. Então, mesmo entre nós negros, ainda somos avaliados de forma diferente, dependendo do tom da nossa pele, que também é uma herança, né? Lá da teoria do embranquecimento, de que quanto mais claro, mais próximo de branco, melhor é a pessoa. Então, são questões que precisam fazer parte tanto do ambiente acadêmico como da educação básica. Exatamente. Né? A educação antirracista, ela precisa ser discutida desde a educação infantil. E aí vocês, na pedagogia, são fundamentais nesse processo. Sim, com certeza, e a nossa luta é exatamente nesse sentido também, de fazer com que pedagogas e pedagogos em processo de formação consigam perceber isso, né? E a gente sempre deixa dica, né, para quem está nos ouvindo, né, que as discussões de interseccionalidade, essa discussão ela se dá a partir da problematização e questionamento de mulheres negras, pesquisadoras, estudiosas negras, inicialmente estadunidenses, aí como a Crenshaw, Bell Hooks, mais contemporaneamente, e brasileiras, que temos aí pesquisadoras, filósofas, enfim, estudiosas discutindo essa questão. Temos que nos apropriar dessa questão, sim, para que possamos avançar nesse processo todo, né? Vera, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo de hoje. É um dia muito significativo para a gente estar discutindo gestão escolar, educação antirracista, a importância da inclusão do negro na educação à distância. Então, na questão da sexualidade, de gênero, são tantas questões, né, que a gente pôde abordar nesse breve bate-papo, porque a hora passou voando. Eu fui conferir agora, digo, meu Deus, já é quase meio-dia. E a gente está aqui suave, né? Fazendo um bate-papo super gostoso, a galera nos acompanhando. Em breve esse material vai estar disponibilizado no YouTube. É uma novidade do programa, né? A gente vai trabalhando ao longo do tempo, vai se apropriando das tecnologias, né? E fazendo com que essa agora travou a língua, essa apropriação se reverta em uma educomunicação antirracista. E para mim foi uma satisfação muito grande te conhecer. E acredito que para os nossos ouvintes também, que a gente tem um elo, a gente tem uma referência, uma porta de entrada, né, para as discussões na UDESC, tanto através de você como através da Helena,
com o NEAB, e esse trabalho incrível que vocês fazem na Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse estado que se diz branco, esse estado que se diz quase que 100% europeu, mas que nós estamos aqui, né? Nós existimos, resistimos e, principalmente, exigimos. Exatamente, exatamente, né? E exigimos nada menos do que não é do que aquilo que nos é de direito. Só isso, nada mais. Não queremos nada do que não é nosso, só o que nos é de direito, né, Cíntia? Olha, foi realmente uma delícia, né? Quando você fala já quase meio-dia que eu olhei realmente, ficaria aqui uma tarde toda, é uma delícia essas conversas, né? Nós temos um projeto na universidade que eu coordeno, que é Rodas de Conversa, né, que agora está um tanto prejudicado por conta da pandemia, porque é um projeto presencial. E a gente fica realmente por muito tempo tratando dessas temáticas, enfim. Né? Mas, igualmente, um prazer, me coloco totalmente à disposição para a gente seguir com essas conversas que são necessárias, né? Que a gente possa ampliar isso, que a gente possa trazer mais gente, enfim, fazer desse movimento uma grande roda de conversa com proposições, com ações, e acompanhando, especialmente, me permita, porque é isso que nós somos por inteiro, né? Que a gente apoie candidatos e candidatas negras que, nas diferentes esferas, desde o município até a federação, que a gente mobilize, né? Apoie e acompanhe. Mobilize, apoie e acompanhe. Isso é imprescindível. Nós não podemos nos resignar e fugir dessa perspectiva político-partidária também, porque é de boas representações que nós precisamos para avançar. Porque se nós ficarmos aqui na base, sem representações maiores, também o tempo fica muito caro e mais difícil, né? Precisamos disso. Então, eu conclamo aqui nosso povo, a nossa gente, né? Que a gente possa se aquilombar também nesse sentido. Quem são os nossos candidatos, as nossas candidatas negros e negras em cada uma das eleições. Estamos aí, 2022, então por isso eu já aproveito para a causa negra, nesse sentido do que nos é de direito. É isso. Muito obrigada, Cíntia. Concordo plenamente. Vamos aquilombar e ocupar os nossos espaços, que também são os espaços de poder. Sim. Precisamos estar lá. Nesse sentido, também te parabenizo por ter concorrido. Porque a gente sabe o quanto é difícil uma eleição, do quanto envolve diversas questões, do nosso campo pessoal, né, de abdicar do tempo com a família. Eu conheço, eu sei que o negócio não é fácil, mas te agradeço por ter disputado e hoje está aí ocupando esse cargo de gestão que é muito representativo. E pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes. Porque a gente sempre tem muita coisa para conversar e para aprender. Né? Cada sábado é um grande aprendizado. Vera, um beijão. Que a gente tenha aí um 20 de novembro de lutas, de festa. Salve Zumbi, salve Dandara, salve as nossas referências negras no estado de Santa Catarina e nesse país. Muito axé para todos nós. Muito. E que o 20 de novembro continue após o 20 de novembro, 365 dias por ano. Que assim seja. Tchau. Tchau, beijo. Para quem nos acompanhou até agora, estava conosco aqui no estúdio a professora Vera Marques, que é diretora-geral eleita do CAD UDESC. E agora a gente volta com a nossa programação.